Roma tinha suportado tiranos, guerras civis e imperadores impiedosos. Mas nada, absolutamente nada, a preparou para Calígula. A questão não é o que ele fez, porque a história já registrou seus horrores. A verdadeira questão é por quê. Ele nasceu como um monstro, ou foi o poder absoluto que o transformou? O que acontece quando um jovem, sem limites nem consequências, descobre que pode decidir sobre a vida, a honra e o medo de todo um império? Com apenas 24 anos, não havia leis acima dele, nem deuses que o julgassem. Cada desejo podia ser realizado, cada capricho podia se tornar um ritual. E quando o poder se torna sagrado, quem pode deter a loucura? Para entender Calígula, não é preciso olhar seus decretos, mas descer aos seus rituais. Calígula tinha apenas 24 anos quando se tornou o homem mais poderoso do mundo conhecido. Roma o recebeu com esperança. Era jovem, carismático, filho do venerado Germânico. Após anos de medo sob Tibério, o povo acreditou ver nele o renascimento de um império mais humano. Durante os primeiros meses, governou com moderação, libertou prisioneiros, perdoou dívidas e devolveu ao Senado uma dignidade que parecia perdida. Mas essa imagem durou pouco, muito pouco. Porque o verdadeiro problema não foi o que Calígula fez, mas o que ele descobriu. Ele descobriu que não existiam limites reais. Não havia lei acima de sua palavra, nem tradição capaz de freá-lo, nem Deus que pudesse julgá-lo. Cada olhar se curvava diante dele. Cada silêncio era obediência. Cada medo, confirmação de seu poder. O que acontece quando um jovem, criado entre intrigas, traições e mortes, compreende que o mundo inteiro gira ao seu redor? Roma era uma cidade construída sobre rituais, símbolos e hierarquias. Calígula entendeu isso melhor que ninguém e decidiu governar não apenas com decretos, mas com gestos calculados, com atos projetados para quebrar psicologicamente aqueles que o cercavam. Ele não buscava apenas obediência, buscava algo mais profundo, submissão absoluta. Que todos, senadores e soldados, nobres e escravos, entendessem que sua vida, sua honra e sua dignidade dependiam de seu humor. Aqui nasce a verdadeira história. Não a de um imperador administrando um império, mas a de um homem que começou a experimentar com o poder como se fosse uma substância sem limites. Cada ato seria mais extremo que o anterior. Cada gesto, um teste para ver até onde ele podia chegar. E o primeiro desses rituais mudaria Roma para sempre, porque Calígula não se contentaria em governar como um homem. Ele queria ser algo mais. Calígula não queria esperar a morte para se tornar um deus. Para os romanos, a divinização era uma honra póstuma, reservada a imperadores que já haviam deixado este mundo. Mas Calígula decidiu romper essa fronteira. Ele não seria um deus lembrado, seria um deus presente, aqui e agora. E não o anunciou com palavras discretas, nem com decretos ocultos. Ele o transformou em um ritual cotidiano, violento e humilhante. Começou a aparecer em público vestido como as divindades do panteão. Um dia era Hércules, coberto com a pele de leão e empunhando uma massa. No dia seguinte, Vênus, adornado com sedas e joias, exigindo admiração por sua beleza. Depois, Apolo, com coroa de louros, ou Mercúrio com sandálias aladas. O Palácio Imperial deixou de ser a sede do poder político e se transformou em um cenário blasfemo, onde o imperador representava sua própria divindade diante de uma audiência obrigada. Mas o verdadeiro golpe não estava no disfarce, mas na humilhação. Calígula introduziu em Roma um gesto impensável para qualquer cidadão livre: a prosternação. Ajoelhar-se, prostrar-se, beijar os pés do imperador. Isso era próprio dos persas, dos povos que Roma desprezava como bárbaros. No entanto, agora os senadores, homens que haviam governado províncias e comandado legiões, se arrastavam sobre o mármore diante de um jovem de 25 anos. Obediência ou morte? A escolha não existia.
A humilhação dos homens não foi suficiente. Calígula decidiu ir mais longe. Ordenou trazer a Roma as estátuas mais sagradas do mundo grego, obras veneradas durante séculos. E então, cometeu seu ato de narcisismo supremo. Mandou decapitar as estátuas de Júpiter, Apolo e outros deuses, substituindo suas cabeças por réplicas da sua. Caminhar por Roma era caminhar por um templo dedicado a Calígula. Seu rosto ocupava o corpo de todos os deuses. Seus rituais se tornaram jogos sádicos. No meio de uma conversa, podia apontar para o céu e dizer que estava falando com Júpiter, que eram irmãos, que o deus lhe havia sussurrado uma traição. O terror nos olhos do acusado era o verdadeiro clímax. A execução, horas depois, apenas o epílogo. Calígula já havia cruzado uma linha irreversível. Havia se proclamado Deus, humilhado a elite e profanado o sagrado. E quando um homem se acredita um Deus, nenhuma lei humana volta a ter valor. Se Calígula já havia quebrado as leis humanas e profanado os deuses, ainda restava um limite mais antigo e mais profundo: o do sangue. Para Roma, a família era sagrada, e o incesto, uma das transgressões mais impensáveis. Mas Calígula não via limites onde outros viam tabus, via símbolos, e decidiu converter sua própria família em parte de seu culto pessoal. Entre suas 3 irmãs, Drusila ocupava um lugar especial. Não só a mostrava ao seu lado em atos públicos, mas a tratava como uma consorte. Nos banquetes, a sentava no lugar reservado à esposa do imperador. Chamava-a de sua igual, seu reflexo, sua companheira divina. As fontes romanas descrevem uma relação que ia muito além do afeto fraternal, uma união apresentada como algo sagrado, quase ritual. Era desejo, provocação ou uma forma de demonstrar que nem mesmo a natureza podia lhe impor regras? Calígula não escondia essa relação. Pelo contrário, a exibia. Porque cada olhar desconfortável, cada silêncio envergonhado dos senadores era uma vitória. Convertia o escândalo em um ato de poder. Se o imperador podia violar o tabu mais antigo sem consequências, o que restava a salvo? Roma inteira entendeu a mensagem. Quando Drusila morreu repentinamente, a reação de Calígula foi extrema. Ordenou um luto nacional obrigatório. Fechou tribunais, suspendeu negócios e castigou com a morte quem mostrasse alegria. Mas foi além. Declarou Drusila deusa. Mandou erguer templos em sua honra e exigiu que lhe fosse prestado culto. O Olimpo romano havia se corrompido definitivamente. Agora incluía a irmã do imperador. A morte de Drusila não apaziguou Calígula. O transformou. Perdeu o último vínculo humano que parecia importar-lhe e afundou ainda mais em seus excessos. A partir desse momento, o palácio deixou de ser um lar e se tornou um espaço sem moral, sem pudor e sem limites. E o que ocorreu depois já não afetaria apenas sua família, mas todas as famílias de Roma. Porque Calígula estava prestes a converter seu palácio em um lugar do qual ninguém sairia intacto. Depois de Drusila, já não restava nenhum freio. O palácio imperial, que havia sido símbolo de autoridade e tradição, transformou-se em um espaço de humilhação sistemática. Calígula não buscava prazer em segredo. Buscava demonstrar que a honra das famílias mais poderosas de Roma lhe pertencia. E o fez da forma mais cruel possível. Durante os banquetes oficiais, convidava senadores e altos funcionários junto às suas esposas. O ambiente parecia solene, quase cordial. Mas no meio da ceia, Calígula se levantava, observava as mulheres e as apontava uma por uma. As fazia desaparecer por portas laterais. Horas depois, regressavam em silêncio com o rosto vazio. Então, o imperador comentava em voz alta seu desempenho, descrevendo detalhes íntimos diante de seus maridos. Não era desejo, era domínio. O que podia fazer um senador quando o imperador acabava de desonrar publicamente sua esposa? A mensagem era clara. Nenhuma casa estava a salvo. Nenhuma linhagem era intocável.
Calígula convertia o corpo das mulheres em um campo de batalha político, um instrumento para quebrar psicologicamente a elite romana. Quem aceitava o insulto, vivia. Quem mostrava indignação, desaparecia. Assim, o medo se instalou em cada banquete, em cada convite, em cada sorriso forçado. Mas o horror não terminou aí. Calígula ordenou abrir espaços do palácio como um lupanar público. Cobrava pelo acesso, como se fosse um bordel comum, e o dinheiro ingressava diretamente no tesouro imperial. Roma compreendeu então que o imperador não só violava as normas morais, mas as monetizava. Convertia a degradação em política de Estado. Este não era um excesso isolado. Era um ritual repetido, calculado, projetado para destruir qualquer resquício de dignidade. Calígula já não governava mediante leis nem exércitos. Governava através da vergonha. E quando um governante converte a honra em algo negociável, o império inteiro começa a se decompor por dentro. No entanto, para Calígula, ainda não era suficiente. Porque se havia humilhado os homens, as mulheres e as famílias, ainda restava algo a dominar: a própria natureza. E seu próximo ato demonstraria até que ponto estava disposto a desafiá-la. Calígula já havia demonstrado que podia humilhar homens, famílias e deuses. Mas ainda restava um inimigo mais antigo e mais imponente: a natureza. E decidiu enfrentá-la como só alguém que se acredita divino poderia fazê-lo. A campanha para Pia Britânia começou como uma empresa militar séria. As legiões marcharam para o norte, esperando glória e conquista, mas algo ocorreu. De repente, a guerra parou sem explicação clara. Em vez de avançar contra o inimigo, Calígula deu uma ordem incompreensível. Mandou as legiões se formarem em frente ao mar. Ali, diante de milhares de soldados armados, proclamou que Netuno, deus dos oceanos, havia desafiado sua autoridade, e como castigo, Roma devia vencer o mar. As tropas receberam a ordem de atacar as ondas, de cravar suas lanças na água, de recolher conchas como butim de guerra. O absurdo era total. Os soldados obedeciam em silêncio, sabendo que qualquer gesto de dúvida podia custar-lhes a vida. Para muitos contemporâneos, este ato foi a prova definitiva de sua loucura. Mas outros entenderam algo mais inquietante. Calígula não estava brincando. Estava enviando uma mensagem. Se o imperador podia declarar guerra ao mar e obrigar as legiões a obedecer, então não existia nada que estivesse fora de seu controle, nem mesmo a natureza. A humilhação não era apenas para os soldados, mas para Roma inteira. Ao regressar, celebrou o triunfo, como se tivesse derrotado um inimigo real. Erigiram-se monumentos, contaram-se façanhas inexistentes. O império inteiro participou de uma mentira imposta pela força. E assim, a linha entre realidade e delírio se tornou irrelevante. Só importava uma coisa: a vontade do imperador. Mas Calígula ainda queria demonstrar algo mais. Não só que podia dominar os deuses e o mar, mas que podia elevar o mais baixo acima do mais alto. E para isso, escolheu uma criatura que simbolizava seu desprezo absoluto por Roma. Se a guerra contra o mar havia humilhado o exército, Incitatus estava destinado a humilhar todo o Senado. Não era um simples cavalo. Era o símbolo perfeito do desprezo de Calígula pelas instituições de Roma. Incitatus vivia melhor que muitos cidadãos livres. Tinha estábulos de mármore, manjedouras de marfim e mantas tingidas de púrpura. Era atendido por servos e vigiado por guardas armados. Tudo estava projetado para provocar. Calígula convidava senadores para jantar e, no meio do banquete, falava de Incitatus como se fosse um alto dignatário. Servia-lhe vinho em taças de ouro e oferecia-lhe iguarias reservadas à elite. Mas o mais inquietante era o anúncio que fazia circular sem pudor. Pensava em nomear seu cavalo cônsul de Roma. Não era uma piada, era uma ameaça, uma mensagem clara. Se um animal podia ocupar o cargo mais alto do Estado,
Que valor tinham os homens que o haviam ocupado durante séculos? Cada risada nervosa, cada gesto de incredulidade, era uma confissão de impotência. Os senadores entenderam que Calígula não precisava executar a todos para destruí-los. Bastava ridicularizá-los. Incitatus se tornou assim uma arma política, um lembrete permanente de que o poder do imperador era tão absoluto que podia reescrever o significado mesmo da dignidade. Mas este jogo tinha um limite, porque enquanto Calígula se divertia humilhando Roma, o medo se acumulava em silêncio. Cada zombaria, cada excesso, cada gesto de desprezo ia somando inimigos. E nas sombras do palácio começou a se formar algo que nem mesmo um deus em vida podia controlar. Um complô. Os banquetes de Calígula já não eram celebrações, eram cenários de terror cuidadosamente projetados. Ali, entre taças de ouro e música suave, o imperador brincava com a vida dos presentes como se fosse uma distração a mais. Convidava senadores, generais e cortesãos, os fazia rir, beber, sentir-se seguros. E então, sem aviso prévio, apontava para um deles. Às vezes com uma palavra, às vezes com um sorriso. Bastava isso. Calígula desfrutava do momento prévio à execução. Observava o rosto do escolhido enquanto compreendia que não haveria apelação, que nenhuma amizade, nenhum serviço passado, nenhuma lealdade podia salvá-lo. Em ocasiões, ordenava a morte imediata. Em outras, prolongava-a na agonia, anunciando a execução para mais tarde, obrigando o condenado a seguir jantando, a brindar, a fingir normalidade enquanto o medo o consumia por dentro. Pode existir uma tortura mais perfeita que obrigar alguém a esperar seu fim rodeado de risadas? O imperador levava a contabilidade da morte como um jogo. Disse que, durante alguns banquetes, pedia relatórios sobre quantas execuções haviam sido realizadas naquele dia, e se o número lhe parecia baixo, ordenava mais. Não por necessidade política, mas por entretenimento. O terror já não era um meio para governar. Havia se convertido em um fim em si mesmo. Ninguém estava a salvo. Calígula podia brincar sobre uma traição inexistente, inventar uma ofensa, reinterpretar um olhar. A lógica havia desaparecido. Só restava o capricho. E quando o poder se exerce sem razão, o medo deixa de paralisar e começa a se transformar em algo distinto: desespero. Foi então que alguns homens compreenderam uma verdade inevitável. Se Calígula seguisse vivo, ninguém estaria por muito tempo. E entre os guardas que o protegiam cada dia, começou a crescer uma decisão silenciosa. Uma decisão que já não tinha volta. O complô não nasceu da ambição, mas do medo. Um medo acumulado durante meses de humilhações, ameaças e mortes arbitrárias. Entre os pretorianos, os mesmos homens encarregados de proteger o imperador, começou a se formar a convicção de que Calígula já não era um governante, mas um perigo incontrolável. Cada dia vivo era uma roleta russa para qualquer um que cruzasse seu caminho. Cássio Quereia foi o detonador. Oficial veterano, endurecido pela disciplina, havia sido objeto de zombarias constantes por parte do imperador, que o ridicularizava publicamente, questionando sua masculinidade e utilizando-o como brinquedo verbal diante de outros oficiais. Não era apenas uma afronta pessoal, era uma mensagem. Nem mesmo os homens armados que o custodiavam mereciam respeito. Quanto tempo podia sustentar-se um poder que convertia seus próprios guardiões em inimigos? A conspiração se selou em silêncio. Não com grandes discursos, mas com olhares e gestos mínimos. Sabiam que falhar significava uma morte lenta e exemplar. Escolheram o momento com precisão. Uma passagem estreita do palácio, após uma representação teatral, longe de multidões e sem possibilidade de fuga. Ali, onde o Deus em vida caminhava sem sua corte, se encontraria com a realidade. Quando Calígula apareceu, confiante, o primeiro golpe foi rápido, depois outro e mais um.
Não houve palavras grandiloquentes nem último discurso. Apenas o som das armas e o sangue manchando o chão. O corpo do imperador ficou irreconhecível. O deus havia caído como um homem qualquer. Junto a ele, morreram sua esposa e sua filha, eliminando qualquer possibilidade de continuidade. Assim, terminou Calígula. Não deposto por um exército estrangeiro, nem julgado pelo Senado, mas assassinado por aqueles que o viam todos os dias. E Roma, ao saber, não chorou. Respirou. Após o assassinato de Calígula, Roma não celebrou. Tampouco chorou. O que dominou a cidade foi algo muito mais inquietante. Um silêncio espesso, quase culpado. Durante anos, todos haviam visto. Todos haviam ouvido. Todos haviam participado, ainda que fosse pelo medo. E agora, de repente, o monstro havia desaparecido. Mas a pergunta era inevitável. O que fazer com o que havia restado dentro de cada um? Os senadores regressaram ao fórum fingindo normalidade. Falaram de restaurar a ordem, de devolver a dignidade às instituições, de apagar os excessos do passado. Mas ninguém quis aprofundar muito, porque fazê-lo implicava reconhecer uma verdade incômoda. Calígula não governou sozinho. Governou porque milhares obedeceram, porque muitos se calaram, porque outros se beneficiaram enquanto o terror não os apontava diretamente. Até que ponto foi um tirano isolado e até que ponto foi o reflexo de uma Roma que preferiu sobreviver a resistir? Cláudio, seu sucessor, foi apresentado como o antídoto. Um homem desajeitado, discreto, quase invisível durante o reinado anterior. Alguém que, precisamente por ter sido ignorado e desprezado, parecia incapaz de repetir aqueles horrores. Roma precisava acreditar nessa imagem. Precisava convencer-se de que o ocorrido havia sido uma anomalia, um pesadelo breve e excepcional. Mas a memória não desaparece tão facilmente. As famílias das vítimas não receberam justiça. Não houve julgamentos públicos nem condenações simbólicas. O Império escolheu avançar sem olhar para trás. E nesse avanço silencioso se escondia outra forma de medo. O medo de reconhecer que o sistema que permitiu a Calígula existir seguia intacto. Que o poder absoluto seguia concentrado em uma só figura. Que, sob as condições adequadas, outro imperador poderia voltar a cruzar as mesmas linhas. O povo, que a princípio havia amado Calígula, aprendeu uma lição brutal. O carisma pode ser uma armadilha. A juventude e as promessas podem ocultar algo muito mais perigoso. E quando o poder é concedido sem mecanismos reais de controle, o preço sempre é pago pelos mais fracos. Mas mesmo esse aprendizado foi frágil. Com o passar do tempo, o nome de Calígula começou a se transformar em lenda, em anedota mórbida, em história contada à distância. Talvez essa seja a parte mais perturbadora. Não seus atos, mas a facilidade com que uma sociedade pode converter o horror em relato e o terror em entretenimento. Porque quando o passado é observado apenas como espetáculo, perde sua capacidade de advertir. E então a história fica pronta para se repetir. Roma seguiu em pé. O Império continuou. Mas sob suas pedras ficou enterrada uma verdade que nunca desapareceu de todo. O monstro não nasceu sozinho. Foi alimentado. E enquanto o poder seguir sem limites claros, sempre existirá a possibilidade de que volte a despertar. A morte de Calígula não trouxe justiça, apenas silêncio. Roma despertou sem o homem que havia convertido o poder em um espetáculo de terror, mas as cicatrizes ficaram. O Senado voltou a se reunir, os templos retomaram seus rituais e o Império seguiu avançando, como se nada tivesse ocorrido. No entanto, algo havia mudado para sempre. Todos haviam aprendido até onde podia chegar um só homem quando não existe nenhum limite. Calígula não foi apenas um imperador cruel, foi um aviso. A prova de que o poder absoluto não precisa de razões, nem lógica, nem mesmo sanidade para destruir tudo. Foi realmente um louco isolado
Ou o produto inevitável de um sistema que concentrou poder demais em uma só figura? Quantos de seus atos foram delírio e quantos foram decisões conscientes para governar através do medo? Sua história não termina em seu assassinato. Continua cada vez que uma sociedade permite que o medo substitua a lei, que a obediência cega substitua o julgamento e que o poder deixe de prestar contas. Porque quando ninguém pode dizer não, mesmo um império inteiro pode se converter em um cenário para a loucura. E a pergunta final permanece aberta. Se você tivesse vivido na Roma de Calígula, teria obedecido para sobreviver, ou teria sido capaz de arriscar tudo para detê-lo?